Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de cultuar ao Senhor dessa forma, né? Mesmo à distância, mas é a forma que Deus tem nos proporcionado para que possamos estar nos alimentando da palavra, estar estimulando os irmãos a orarem, estar estimulando os irmãos a permanecerem em comunhão com o nosso Deus. Nós queremos desejar a todos que Deus nos conceda uma semana de muitas bênçãos, de muita paz, de muita alegria, que em nome de Jesus nós aproveitemos cada momento que nós temos para nos alimentar, para crescermos, para amadurecermos na fé, porque com certeza Deus ele tem algo a nos ensinar diante de tudo isso. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, mas antes eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro de João, quando Jesus está ali com a mulher samaritana, e naquela conversa que Jesus tem, aquela mulher ela diz o seguinte no verso 20: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, Pai de infinita graça, infinita misericórdia, infinito amor, nós te louvamos, Senhor, por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui buscando a Tua face, aprendendo de Ti, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento. Nesse momento, Pai, nós queremos apresentar em nome de Jesus a vida de cada um dos irmãos e irmãs da nossa igreja, a vida de cada pessoa que terá a oportunidade de assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, ó Deus, onde quer que alcance, que em nome de Jesus, a Tua palavra ela venha alimentar cada coração e cada vida. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Ó Deus, cuida de todos aqueles que estão enfrentando dificuldades. Ó Deus, que possamos nos unir a cada dia, ó Deus, para que em nome de Jesus possamos atender aqueles que porventura venham passar por alguma necessidade. Abençoa-nos, Senhor, e dirige as nossas vidas em tudo que fizermos. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã. Aceita principalmente as nossas vidas como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, e o nosso desejo é que Deus ele continue falando ao seu coração através das canções, e que possamos nos preparar para receber aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta manhã. Vamos adorar o Senhor. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Vim para dizer que
lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor,
este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstância, olhe seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstância, olhe seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe circunstância, olhe seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe o seu amor. Seu grande amor, Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe o seu amor. seu grande Não me amor. guie por vistas, alegre estou. Vamos fazer um momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. E queremos lembrar aos irmãos que, embora nós não estejamos nos reunindo no templo, devido a esse problema que estamos enfrentando, mas a parte administrativa da igreja ela continua funcionando normalmente. Por isso eu quero agradecer àqueles irmãos que têm se mantido fiel, têm depositado, têm transferido os seus dízimos e as suas ofertas para a conta da nossa igreja. Nós vamos orar nesse momento, consagrando esses dízimos e essas ofertas ao Senhor, e também nós vamos estar orando para que Deus esteja abrindo portas para outros irmãos, para que possam também contribuir. E também, se você ainda não contribuiu, você pode fazer o mesmo que esses irmãos estão fazendo, ou então entrar em contato conosco para que possamos pedir aos tesoureiros que se desloquem para que possam receber esses dízimos e essas ofertas. Nós vamos orar nesse momento, consagrando os dízimos e as ofertas diante do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que têm se mantido fiéis aos dízimos e às ofertas. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, suprindo as necessidades, abençoando também aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra as portas e em breve estejam também participando desse momento. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida dos outros irmãos também, ó Deus, para que também se mantenham fiéis a Ti, para que a Tua obra, Senhor, ela continue a ser realizada ali no bairro da Gruta. Continua nos abençoando,
Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém, amém e amém. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar e Deus vai mover os céus. Deus vai mover. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Eu vou abençoar minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Todo o seu coração, vou levar meus problemas pra Deus. Levante as suas mãos e entregue tudo no altar. Ele vai agir. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a qualquer oração que se fizer neste lugar. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que de fato clamar ao Senhor, que nós temos que de fato nos humilharmos diante da presença dEle, buscarmos a face dEle, reconhecendo que somente o Senhor Ele pode agir nesse momento de luta que nós temos enfrentado. Nós temos percebido que o dinheiro ele não é suficiente para que possamos enfrentar essa crise. Nós temos percebido que as lutas que nós temos enfrentado, nós temos percebido que todo mundo se iguala nessa situação, todo mundo, ninguém é diferente de ninguém. Por isso, meus amados irmãos, que esse texto aqui vai nos mostrar que ele é uma resposta a um pedido de oração feito pelo rei Salomão no capítulo anterior, no capítulo 6 do livro de 2 Crônicas. E o escritor, ele nos mostra
de que forma, de que maneira o Senhor Deus, ele demonstrou que aprovava a oração de Salomão feita no capítulo anterior. Nós vamos perceber que no texto vai relatar que desceu fogo do céu, consumiu todo o sacrifício, e como se não bastasse, a glória de Deus encheu ainda mais o templo, de modo que os sacerdotes eles não conseguiam entrar. Ao ver todos os sinais, Salomão e o povo celebraram alegremente ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Se nós observarmos o texto no capítulo 6, Salomão ele ora lembrando a Deus as promessas que Deus havia feito ao seu pai Davi, quando ele tinha dito que Salomão iria ser aquele que iria conduzir o povo à construção do templo. Salomão seria aquele que iria também preparar um sucessor para que pudesse dar continuidade ao reinado. E a gente vai perceber que na oração Salomão ele lembra a Deus aquelas promessas que ele havia feito a Davi. Mas é interessante que ao mesmo tempo Salomão ele também clama a Deus, ele pede a Deus que diante de algumas situações que Deus ele tivesse misericórdia, que ele tivesse graça e que ele agisse sobre a vida deles. É interessante se nós observarmos, por exemplo, no capítulo 6, a partir do verso 28, ele diz assim no texto: Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e lavas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste tempo, ouve tu desde o céu, lugar da tua habitação, perdoa e dá segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conhecem o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Então, Salomão ele ora, pedindo a Deus que desse esse livramento ao seu povo, diante da peste, diante da fome, diante das enfermidades. E o texto ele vai nos mostrar o propósito, Salomão clamando a Deus, pedindo isso a ele. E o texto vai dizer que é para que o povo tema e ande nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. A minha oração nesse tempo é que, diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, que em nome de Jesus, cada pessoa de cada canto da terra, ela tema ao Senhor. E temer não é porque está com medo da morte, está com medo dessa pandemia, está com medo da situação adversa que nós estamos vivendo. Mas temer porque está disposto a obedecer a Deus. Temer porque está disposto, a partir desse momento que nós passarmos por ele, vai aprender a respeitar Deus e a viver louvando, exaltando e reconhecendo a grandeza de Deus na sua vida. É interessante que Salomão ele pede mais algumas outras coisas, e eu queria destacar esse verso também, o verso 40 do texto, quando ele diz: Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi teu servo. Diante dessa oração a gente vai perceber a resposta de Deus a Salomão diante daquela oração. E Deus ele mostra que quando Salomão acabou de orar, do verso 1 ao verso 4 do capítulo 7, ele desceu fogo do céu, e diz o texto que consumiu o holocausto
e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. No verso 3 diz que quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então, eu creio, em nome de Jesus, que se nós também reconhecermos que precisamos temer ao Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo, e reconhecer, como o texto diz, que o Senhor ouviria as orações do seu povo, Ele ouviria as nossas orações a partir do momento em que nós nos humilhássemos diante dEle, ou seja, reconhecêssemos quem somos. A Bíblia diz que nós somos pó, ao pó nós voltaremos. Então nós precisamos a cada dia nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos nada, que não somos merecedores nem da sua graça, nem da sua misericórdia. Mas pelo seu amor, Ele nos concede a sua graça e a sua misericórdia. Então que possamos nos humilhar. A palavra de Deus é mostrar dois homens que sobem ao templo. Um era publicano, o outro fariseu. O fariseu, ele olhou para si, olhou para o céu e começou a dizer: Pai, obrigado porque eu não sou como eles. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e começou a se engrandecer. O publicano, ele vai e começa a orar, e ele bota a mão no peito, olha para o chão e diz: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. A Bíblia diz que esse saiu justificado, mas o outro não. Porque o que se humilha, ele será exaltado, mas o que se exalta, ele será humilhado. Então, se humilhe diante do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela diz lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 10, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. A segunda verdade que o texto diz é que se o meu povo se humilhar e orar, não deixe de orar. Agora, não ore por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das lutas, mas não ore porque você está com medo dessa situação que nós estamos enfrentando, mas ore porque você tem prazer em estar na presença de Deus. Ore porque o estilo de vida que você tem é buscar a presença de Deus na sua vida diariamente. É não tomar nenhuma decisão sem antes colocar a sua vida diante de Deus. É não viver, não fazer nada sem antes colocar diante de Deus. É não viver de qualquer jeito, mas viver sempre na dependência de Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A promessa lá do livro de Jeremias, no capítulo 29, é que o Senhor diz assim: então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que nós possamos sempre orar, colocando a nossa vida diante do Senhor, porque a promessa da palavra é que Ele vai mudar a nossa sorte. E eu creio que Ele vai mudar essa situação que nós estamos enfrentando, essas lutas que nós estamos passando. Eu creio que tudo isso é para nos despertar, é para nós reconhecermos que nós precisamos dele, é para nós reconhecermos que nós não somos nada, que se não for a misericórdia dele e a graça dele sobre a nossa vida, nós nem estaremos aqui. Mas diz o texto ainda: se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Você não pode ouvir de Deus, se alimentar da palavra de Deus e permanecer da mesma forma. A palavra de Deus, ela exige transformação, ela exige mudança, ela exige uma tomada de posição. Então, que em nome de Jesus, nesta manhã, neste dia, que você possa estar tomando essa posição de aceitar, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, reconhecendo a sua condição como pecador, como falho, como uma pessoa carecedora da graça e da misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, que neste dia você possa se humilhar, você possa orar, buscando a face de Deus na sua vida,
e você possa se converter dos seus maus caminhos. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13: aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcançará a misericórdia do Senhor. Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há promessas na palavra de Deus para aquele que clama a Ele, para aquele que busca a face dEle. E quais são as promessas que o texto diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, olha a promessa de Deus: então eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O desejo de Deus é que a minha vida e a sua vida ela seja perdoada por Ele, e que nós possamos abrir o nosso coração para Deus, que nós possamos confessar as nossas falhas para Deus, porque a promessa da palavra é que se assim o fizermos, Ele vai sarar a nossa terra. Deus, Ele deseja que todo o povo se humilhe, todo o povo busque a face dEle, todo o povo se converta dos seus maus caminhos, porque a promessa dEle é que Ele vai salvar, Ele vai sarar a nossa nação, Ele vai sarar o mundo, a partir do momento que o mundo reconhecer a grandeza dEle, reconhecer que sem Ele nós nada somos, reconhecer que não é pela força do homem, não é pelo recurso, mas sim pelo poder do nome de Jesus. Então creia nisso, porque isso é a promessa do Senhor. E ainda diz o texto: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a qualquer oração que se fizer neste lugar. Quando nós clamamos e reconhecemos a nossa condição como ser humano, quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos a face de Deus através da oração, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, a promessa de Deus também é que os olhos dele e os ouvidos estarão abertos, os ouvidos atentos a qualquer oração que se fizer neste lugar. E é crendo nessa promessa que nós vamos clamar a Deus, pedindo perdão do Senhor para a nossa nação, para a nossa vida, para a humanidade, diante de tanta coisa errada que tem sido feita nos dias de hoje, que nós peçamos a misericórdia de Deus e clamemos a Ele para que a promessa dEle ela se cumpra em nossa vida. Que possamos temê-lo, que possamos adorá-lo, que possamos engrandecê-lo, que possamos reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Eu quero orar pela sua vida neste momento em nome de Jesus. Querido Deus, aqui nos colocamos mais uma vez diante de Ti, através da oração, reconhecendo, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, que se não for a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor sobre a nossa vida, nós nada seríamos. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir perdão, Senhor, por esta nação, pelos erros que tem cometido, pelos erros que a humanidade tem cometido, pelos erros que a Tua igreja tem cometido. Em nome de Jesus, Pai, a Tua promessa é que se nós nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor atenderá a nossa oração. Ó Deus, sara a nossa nação. Em nome de Jesus, sara a nossa vida. Perdoa as nossas faltas. Em nome de Jesus, Pai, muda, Pai, a nossa situação, muda a nossa sorte. Que possamos ter um povo que teme ao Senhor, que reconhece a Tua soberania, que reconhece, Pai, ó Deus, que precisamos a cada dia Te respeitar, Te amar, reconhecer a cada dia a nossa condição como ser humano, que nós somos pó, ao pó nós voltaremos, essa é a nossa estrutura. Ó Deus, mas Te pedimos em nome de Jesus a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Abençoa, Pai, cada lar, ó Deus, dessa nação, ó Deus, e das nações espalhadas pela face da terra. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada família que tem chorado a perda dos seus entes queridos. Em nome de Jesus, enxuga toda lágrima, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja fortalecendo, o Senhor esteja sendo, Pai, um refúgio para a vida dessas pessoas. Cuida, Pai, dos profissionais de saúde. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. Acampa os Teus anjos ao redor deles, livra-os de todo o mal. Abençoa, Pai, também as autoridades da nossa nação. Tem misericórdia da vida de cada um. Ó Deus, que o Senhor os conduza com sabedoria, com discernimento, para que as decisões, Senhor, elas venham favorecer a toda a nossa nação.
Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cuide, Pai, ó Deus, daqueles que têm também, Senhor, passado por necessidades. Que nós possamos também abrir os nossos olhos, ó Deus, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, que possamos abrir os nossos olhos e ajudar aqueles que necessitam, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, que nós aproveitemos esse tempo para nos humilharmos diante do Senhor e para cumprirmos a nossa missão como igreja do Senhor, que é de fazermos a Tua obra e de tornar o Teu nome conhecido em cada canto da terra. Ó Deus, em vários momentos, Senhor, de dificuldades que a Tua igreja já passou, ó Deus, sempre diante da dificuldade, diante da luta, o Senhor sempre fez com que a Tua igreja prevalecesse, com que o Teu povo prevalecesse. Em nome de Jesus, eu creio que esse não vai ser um momento diferente. Eu creio que o Senhor continuará colocando as Tuas mãos e a Tua igreja, Senhor, irá testemunhar, irá proclamar o nome do Senhor em cada canto da terra. Cuida, Pai, das nossas vidas, nos dá um restante de dia abençoado por Ti, uma semana, Pai, debaixo da Tua graça e da Tua direção. Ó Deus, é a nossa oração nesta manhã, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos encerrando o culto dessa manhã e nós vamos orar pela sua vida. E logo mais à noite nós estaremos também postando mais um vídeo de louvor e adoração ao nosso Deus. O nosso desejo é que Deus continue lhe fortalecendo, continue cuidando das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade, Senhor, de prestarmos o culto ao Senhor. Ó Deus, mesmo estando distantes, ó Deus, dos nossos irmãos, mas nós estamos próximos em espírito, através da oração, através da unidade do Teu povo, através, Senhor, desses meios de comunicação que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a nossa semana, que seja debaixo da Tua graça e da Tua direção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.